Boa noite a todos, graça e paz em Cristo Jesus. Vocês são muito corajosos. Está fazendo 11 graus agora. Que frio bom para os pinguins. Eles estão super felizes hoje à noite. Que bom estarmos aqui na casa de Deus. Esse é o segundo domingo da série Água. Estamos falando sobre Jesus, a água viva. E hoje à noite falaremos que o nosso Jesus revigora as nossas forças. Que tal lermos João 4,14, que é aquele texto base para a nossa série Agora Água. Vamos ler juntos esse trecho da palavra de Deus? Leiamos. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Palavras preciosas do Senhor Jesus Cristo. Se você tiver uma Bíblia, pode deixar aberta lá em João 4, que daqui a pouco nós iremos ao texto, em alguns outros versos que nos remetem àquele lugar tão precioso onde Jesus e a mulher samaritana se encontraram, lá em Samaria, local onde a água viva, o próprio Cristo, se manifestou. Há 2 semanas atrás, um de nossos missionários da Cristolândia recebeu logo pela manhãzinha um dos habitantes daquele verdadeiro inferno na terra. E o missionário, querendo puxar a conversa, disse assim ao Eduardo, o nome de um moço de 19 anos, que está na Cracolândia há 6 anos, ou seja, desde adolescente. O missionário pergunta: Eduardo, como está a vida? O Eduardo responde: olha, eu estou tão cansado de viver, que o que eu quero mesmo é morrer. Uma frase curta. Eu estou tão cansado de viver, que o que eu quero mesmo é morrer. O Eduardo estava falando a verdade. Depois que ele tomou um banho e foi vestido, ele mostrou os braços, com várias marcas, gilete. Ele tentou algumas vezes se matar realmente. Em algumas oportunidades, ele se drogou tanto que ele perdeu os sentidos. O Eduardo é uma das muitas pessoas que habita nesse mundo, que está cansado de viver. Talvez você não esteja como ele. Nunca tentou tirar a vida, nunca tentou se matar, mas quem sabe também esteja cansado de viver, esteja insistindo com a vida, esteja como que lutando para encontrar um sentido, uma resposta, uma motivação. Há muitos Eduardos por aí, talvez você seja um deles. Se você está cansado de viver, o Senhor Jesus tem uma mensagem para você nessa noite fria de domingo. E em resumo, Jesus diz a você e a mim que Ele é a água viva que nos dá o ânimo, a motivação e a força para continuar. Se você está cansado, você precisa de Jesus. A Bíblia diz em alguns momentos, e eu quero me recordar de um deles, que há muitas pessoas cansadas de viver. Há muita gente cansada a ponto de literalmente entregar-se à vida. Lembra-se lá de Mateus 9,36? O Senhor Jesus, começando o seu ministério, Ele certa vez olhou as multidões
e ele viu pessoas como Eduardo. Ele declarou sobre essas pessoas, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Se Jesus passasse hoje, fisicamente, pela Cracolândia, por Santana, por tantos lugares aqui do nosso Brasil, ele possivelmente diria a mesma coisa. Ele olharia as multidões que nós vemos diariamente e diria: são pessoas aflitas, pessoas cansadas, pessoas tentando descobrir um sentido na vida, pessoas que são de fato como ovelhas sem pastor. Você sabe o que é uma ovelha sem pastor? Talvez não, porque poucos de nós aqui vivemos no campo. Há quem nunca tenha colocado a mão numa ovelhinha, é ou não é? Talvez seja você. Sabe o que é ovelha sem pastor? A luz do mundo rural é aquela ovelha perdida. A ovelha precisa tanto de direção, que se você quiser matar uma ovelha, não precisa pegar uma arma, é só largá-la no mundo. Ela vai se acidentar, ela vai comer alguma erva venenosa, ela vai cair pelo despenhadeiro. Essas são as pessoas que habitam esse mundo. Gente aflita, gente desamparada, gente cansada, gente sedenta espiritualmente. Alguns deles moram no seu prédio, alguns deles estudam com você, outros trabalham com você, outros pegam o mesmo trem do metrô, outros estão no carro à sua frente. São pessoas como Eduardo, são pessoas como aquela multidão que Jesus viu, pessoas cansadas de viver, pessoas sedentas por sentido na vida. O texto agora vai nos falar, e vamos voltar lá para João 4, sobre uma pessoa sedenta, a mulher samaritana. Você se lembra da história? O Senhor Jesus está ali no poço, o poço de Jacó. A mulher vem, ela vem buscar água. E é muito interessante, irmãos, que o primeiro encontro de Jesus com a mulher, a primeira frase que é dita, é uma pergunta à mulher. Jesus olha para ela e diz: mulher, dê-me um pouco de água. É uma pergunta estranha, vinda de Jesus, porque daqui a pouquinho, Jesus vai oferecer água àquela mulher. Nós lemos isso no começo da mensagem. Daqui a pouco Jesus vai dizer àquela mulher que ele, Jesus, é fonte de água viva. Então por que Jesus começa pedindo água? Qual é o sentido? O sentido é esse caráter didático do Senhor Jesus. Jesus sabia a história daquela mulher. Jesus sabia que aquela mulher já desfizera 5 famílias. Jesus sabia que aquela mulher era sedenta, sedenta por um relacionamento que desse certo, sedenta por uma experiência familiar bem-sucedida, sedenta de companhia, quem sabe sedenta de um sentido na vida. Então o Senhor Jesus, olhando para uma mulher sedenta, pede água. E com aquela frase, o Senhor Jesus fez com aquela mulher o que faz conosco. O Senhor Jesus nos traz a realidade, porque aquela mulher não tinha nada a oferecer, nem no poço tinha chegado, e como pessoa
ela não tinha nada a oferecer. E o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, Ele pede água a alguém que está sedento. E em alguns instantes, o Senhor Jesus faz aquela mulher pensar em si mesma, pensar na vida, refletir e chegar a uma das mais duras realidades, a realidade de enxergar-se e de perceber que muitas coisas estão faltando. No caso dela, está faltando um acerto de vida, está faltando um sentido na vida, está faltando uma direção segura para que ela não errasse mais. Irmãos, Jesus continua a nos fazer perguntas. Aliás, Jesus gostava de fazer perguntas. Certa vez, e isso está lá em Lucas 18:41, Jesus chegou a um paralítico, olhou para ele e fez uma pergunta: o que você quer que eu te faça? Parece uma pergunta tão estranha. Jesus sabia o que aquele homem precisava, mas ainda assim ele pergunta, como que provocando, como que levando aquele homem a uma reflexão necessária na vida. Em outro momento, e agora estamos em Mateus 16:15, Jesus perguntou aos discípulos: escuta, o que dizem sobre mim? O que vocês pensam a meu respeito? Ora, aqueles homens andavam com Jesus. Jesus sabia o que eles conversavam acerca do Cristo, mas naquela hora, fazendo uma pergunta, Jesus os faz refletir, os faz trazer à luz o que talvez estivesse escondido lá no coração, lá na mente. Numa outra ocasião ainda, e agora estamos em João 8:10, uma mulher que estava prestes a ser apedrejada é liberta por Jesus. E ele pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Jesus viu todos aqueles homens indo embora, mas ele pergunta: onde estão os teus acusadores? E ela, de repente, olhando para os lados, percebe que fora liberta, salva pelo Senhor Jesus. O que Jesus te perguntaria hoje à noite? Qual seria a pergunta que levaria você a uma reflexão profunda sobre si mesmo? Qual seria a pergunta que Jesus faria? Quem sabe para te tirar do mundo da fantasia e para te trazer a dura realidade. Porque a realidade é dura. Talvez por isso algumas pessoas gostem da fantasia. Vivam num verdadeiro mundo dos sonhos. Nunca encarem a sua verdade. Nunca cheguem àquelas conclusões duras, mas necessárias, do tipo: eu sou como um Eduardo da vida. Eu estou cansado. Eu fiz coisas erradas. Eu perdi o sentido. Eu não sei mais o que fazer. Como é duro chegar a essas conclusões. Mas como é importante. Porque isso nos faz abrir o coração para clamar, para pedir a Deus por socorro. O texto continua, e agora nós vamos ao verso 10. E você precisa exercitar a sua criatividade agora, para tentar imaginar a conversa de Jesus com aquela mulher. Ela chega ao poço, Jesus está na frente do poço. Antes que ela tivesse acesso ao poço, Jesus pede: mulher, dê-me água. Entre o verso 4 que lemos e o verso 10, acontecem algumas coisas, há uma troca de diálogo. Aquela mulher questiona Jesus: mas você é um judeu, está pedindo água para mim.
Ela questiona também o fato de Jesus estar ali, um homem e ainda por cima judeu. Eles trocam algumas frases e de repente, Jesus olha para aquela mulher que está de frente para o poço e diz: mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Consegue imaginar os olhinhos daquela mulher brilhando? Consegue imaginar a fisionomia de espanto? Que água é essa? Será que ele está falando sobre algo que vai saciar a minha sede como gente, como pessoa? Será que ele está falando de alguma coisa que vai me fazer, quem sabe, encontrar-me como uma mulher que tem valor para Deus, que tem importância para o Deus Criador? Será que ele está falando sobre algo que vai saciar a minha sede por relacionamentos, a minha angústia por companhia? Será que ele está falando sobre alguma coisa que finalmente vai trazer resposta às minhas perguntas? Será que é isso? Eu tento imaginar aquela mulher com seus olhinhos brilhando e olhando para Jesus. A versão desse verso, na paráfrase da Bíblia Viva, traz um pouco mais de energia ao texto. Na paráfrase diz: se ao menos soubesse que presente maravilhoso Deus tem para você, e quem sou eu, você me pediria um pouco de água viva. Nós voltamos à cena, e quando Jesus oferece a água viva, aquela mulher deve ter suspirado e pensado: até que enfim. Até que enfim. Eu estou tão cansada de procurar. Eu estou tão cansada de vir ao poço. Eu estou tão cansada de ir atrás de pessoas. Eu quero saber que água é essa. Eu quero saber que conversa é essa. Eu quero saber quem é esse homem. Irmãos, tudo começou com uma pergunta. E dessa pergunta Jesus invade a intimidade daquela mulher e a leva a questionar-se, a compreender-se e a finalmente descobrir que aquele que está cansado pode ser fortalecido pelo próprio Jesus. Aquela mulher não tinha nada a oferecer a Jesus. Ela não podia oferecer água, porque na realidade, como já conversamos domingo passado, um judeu e um samaritano não conversavam, muito menos poderiam trocar qualquer gentileza. Isso tornaria o judeu impuro ou o samaritano impuro cerimonialmente. Aquela mulher, além de não poder dar algo a um judeu, ela, como gente, não poderia dar muitas coisas àquele homem. Ela já se dera a 5 homens. Está no 6º relacionamento. Ela já se deu muitas vezes. Ela já ofereceu-se de corpo e alma na busca, quem sabe, de uma saciedade. Ela não encontrou. Ela não tem nada para oferecer a Jesus. Nem ela, nem o Eduardo,
talvez nem você ou eu. Na verdade, se somarmos tudo que somos e temos, ainda será pouco para oferecermos a Jesus. Por isso, Jesus se oferece. Jesus diz: se você soubesse o que eu posso te dar, você pediria e eu te daria água viva. Se você soubesse com quem está falando, você simplesmente pediria e eu daria água viva. Irmãos, tantas pessoas nesse mundo, até próximas de Jesus, já ouviram falar de Jesus, já leram sobre Jesus, quem sabe tem uma Bíblia em casa, mas pessoas que continuam diariamente indo aos poços da religiosidade e quase que pedem para Jesus sair da frente do poço. Algumas pessoas estão tão presas ao poço, à religiosidade, ao costume, à tradição, que se tentássemos criar uma cena, nós teríamos mais ou menos o seguinte: a pessoa chegando sedenta, ouvindo, vendo Jesus, mas dizendo: dá licença, porque eu quero aquela água. Eu não te quero, Jesus. Tu não vais me oferecer nada. Eu quero aquela água lá dentro. Eu pago por ela, se for necessário. Eu me submeto a qualquer costume maluco, se for necessário. Eu farei qualquer esforço, porque eu estou sedento, eu estou cansado. E o Senhor Jesus na frente do poço dizendo: se você soubesse. Se você soubesse quem eu sou e o que eu ofereço, você pediria. E sabe o que eu lhe daria? Água viva. Eu iria matar a sua sede de uma vez por todas. Eu iria trazer alívio a esse cansaço que não vai embora. Eu te daria fortalecimento para você enfrentar as lutas da vida. Se você soubesse. Aquela mulher, diante do poço, ela encontra a fonte da água, o próprio Cristo. Certa vez, numa outra ocasião, descrita lá em Mateus 11, o Senhor Jesus, usando um outro argumento, ele falou a pessoas diferentes sobre a mesma coisa que acabara de falar aquela mulher. Certa vez o Senhor Jesus, olhando para as multidões, ele declarou assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. É o mesmo princípio, é o mesmo oferecimento. Não é mais uma mulher, não é mais aquela multidão, mas hoje somos nós, ouvindo a mesma coisa de Jesus. E o que há de comum entre esses dois trechos bíblicos e a manifestação de Jesus a nós hoje? Ele, o Cristo, é quem se oferece a nós. É isso que há de comum. A mulher chega no poço, quem encontra? Jesus. As multidões estão sedentas e aflitas, quem encontram? Jesus. E nós? Quem encontramos? Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Nós estamos aqui porque esse Jesus
é quem oferece alívio, é quem oferece a água viva. Se você, a semelhança daquela mulher, a semelhança do Eduardo, a semelhança de qualquer outra pessoa, se sente vazio, sedento, cansado, o que você está precisando é de Jesus. Não é de uma receita mágica, não é de um esforço a mais na sua religiosidade, mas é do próprio Cristo Jesus. Você e eu precisamos de Jesus. Você e eu talvez estejamos cansados, sobrecarregados. O que encontraremos em Jesus? Descanso. O que aquela mulher encontrou em Jesus? Descanso. Não precisa continuar indo atrás de um relacionamento novo para ter satisfação pessoal. A satisfação vem de dentro e é Jesus quem dá. Talvez você esteja carregando um fardo, está cansado por isso, um fardo de pecado, um fardo de desilusões, e o que o Senhor Jesus te oferece? Alívio. Jesus não tira o fardo para colocar outro, Ele oferece alívio, libertação. Ele diz: venha, porque eu sou a água viva. Você não precisa de mais nada. Pare de buscar fardos religiosos para sentir-se aliviado. É Jesus quem alivia. E a semelhança da mulher do poço, para aqueles que estão sedentos, Jesus oferece água viva. É Ele mesmo. Ele é o sentido, Ele é a resposta, Ele é o conteúdo, Ele é tudo que nós precisamos. Termino chamando a sua atenção para o verso 11. Aquela mulher foi ao poço para buscar água, nada mais que isso. Se ela era parecida com as outras mulheres que iam ao poço, ela deveria estar levando 2 jarros, 2 cântaros, presos a uma vara de madeira que ela colocava aqui no ombro. Cada um deles, 5 litros, 6 litros de água. Ela chegou ao poço assim. Ela foi ao poço buscar água para 1, 2 dias, 3 no máximo. O que ela encontrou no poço? Uma outra água viva. Ela não esperava encontrar essa água no poço. Aliás, o verso bíblico diz: olha, mulher, o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Tadinha da mulher. Tadinho de nós, tão presos a um formato, tão presos a uma tradição, que talvez nos foi legada por pai, por avô, por bisavô, tão presos ao poço, que quando ouvimos falar de libertação, de nova vida, de perdão, de alegria, de paz, nós somos remetidos ao poço, e chegamos a questionar como aquela mulher: como? Como eu serei liberto? Como essa sede será saciada? Como eu serei perdoado? Como a minha vida vai mudar? Tadinha daquela mulher. Ela achava que Jesus estava preso a um sistema religioso. Jesus não está preso a sistema algum.
Jesus é maior do que todos os sistemas. Jesus é maior do que todas as tradições. Jesus é maior do que a minha elaboração mental. Jesus é maior do que a somatória de todas as teologias. Jesus é maior do que os grandes pensadores juntos tentando defini-lo. Meu irmão, se Jesus diz que Ele pode fazer, acredite, Ele pode. Eu não sei como. Estamos como a mulher. Como o Senhor vai fazer? O poço é fundo. Não dá para tirar água lá de dentro. Essa água aí deve vir lá das profundezas. Como o Senhor vai fazer? Eu queria ver a fisionomia de Jesus. Quem sabe olhando para aquela mulher, como olhou para tanta gente, quem sabe dizendo: mulher, se você soubesse com quem você está falando, se você soubesse quem eu sou, você esqueceria do poço, você clamaria a mim, você não estaria presa a qualquer formato que lhe foi legado, você se abraçaria a mim, eu que sou a água viva. Talvez você, meu irmão, tenha chegado ao poço, pensando em levar alguns litros de água para casa. Jesus quer que você leve muito mais. Talvez você tenha se aproximado de uma igreja, esperando apenas um bom ambiente. Jesus quer te dar muito mais. Talvez você tenha se aproximado de algum sistema religioso, porque crê que é muito bom ter uma religião. Jesus quer te dar muito mais do que uma religião. Ele quer te dar muito mais do que uma diversão de domingo de manhã ou à noite. Jesus quer te dar vida, água viva, como deu aquela mulher. Naquele dia, a mulher sedenta encontrou-se com Jesus. E naquele dia, todo o cansaço da procura terminou, porque ela encontrou-se com a fonte da água viva. Você está cansado de procurar? Está cansado de fazer coisas, na ilusão, quem sabe, de que num ativismo religioso você conseguirá alívio para a sua dor ou fortalecimento para o seu cansaço? Você está cansado de tentar aqui, acolá, desse jeito, do outro jeito? Você está como aquela mulher, muito cansada? Então lembre-se de Jesus que diz: eu sou a fonte, eu vou te dar a água viva. Aquela mulher voltou para casa surpresa naquele dia. E sabe o que eu espero mesmo? Que você também volte para casa surpreso. Que você se surpreenda com Jesus. Que você se surpreenda com o poder de Jesus, com a graça de Jesus. E saiba, Jesus nunca oferece um gole de água. Ele oferece uma fonte de água. Nós, quem sabe, conseguimos oferecer um golinho, umas gotinhas para quem está sedento. Mas Jesus oferece água viva, fonte de água, fonte a jorrar para a vida eterna. Por isso, o que eu e você mais precisamos é de Jesus. Deixa eu terminar falando sobre Eduardo. Anteontem, sexta-feira, tive uma notícia do Eduardo. É a segunda semana dele lá na Cristolândia. Bom, em 2 semanas ele já engordou 4 quilos.
Em 2 semanas, o Eduardo já está falando que quer voltar para casa para rever a sua família. Em 2 semanas, o Eduardo comentou que ele acredita plenamente no amor de Deus. Não é maravilhoso? Se o Eduardo, se aquela mulher, se eu encontrei esperança em Jesus, você também vai encontrar. Jesus é fonte de água viva. Ele vai saciar a sua sede. Vamos cantar sobre esse Jesus que é água viva? E enquanto nós cantamos agora, eu quero te fazer um convite a refletir sobre você, sobre o seu estado. Quando nós terminarmos de cantar, oraremos juntos, mas é muito importante que agora você permita que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Quem sabe você está como aquela mulher extremamente cansada, procurando. Lembre-se, Jesus se oferece como a fonte da verdadeira satisfação, a água viva. Vamos cantar. Como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado Pode colocar de pé, irmão, para cantar com a gente? Para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer.
Vamos orar, queridos. Há esperança para todos nós, graças a Deus. Há esperança para Eduardo, houve esperança para a mulher samaritana, há esperança para você. Talvez hoje à noite você precise dessa esperança em Cristo. E seria tão bom se nós orássemos agora pedindo isso a Deus, para você, que a semelhança daquela mulher foi ao poço e encontrou muito mais do que precisava, queria, achava poder encontrar. Se você deseja que oremos por sua vida, nós vamos orar agora por você. Você vai continuar em pé. Se você deseja que oremos por sua vida, os demais podem se sentar e eu estarei orando. Se é o seu desejo que oremos por você, continue de pé, os demais podem se sentar. Querido Deus e amado Pai, a Tua palavra nos garante, em Cristo Jesus, que de fato há esperança. O Senhor Jesus nos fez um convite tão maravilhoso. Ele disse: vinde a mim. E nesse convite nós percebemos que só Ele é quem pode dar alívio, é quem pode trazer esperança, conforto, ânimo, salvação. Pai amado, hoje à noite nos alegramos por saber que o Senhor Jesus oferece alívio a esse cansaço próprio de quem está ainda buscando o alívio, o sentido, a razão da vida. Pai, o Senhor conhece muito bem a realidade de cada pessoa aqui. O Senhor conhece o nome, a história. O Senhor sabe exatamente o que cada pessoa aqui está sentindo, está vivendo. O Senhor sabe quais são aqueles que, à semelhança da mulher samaritana, vieram ao poço, mas hoje encontraram algo diferente. Encontraram mais do que um culto, mais do que uma mensagem. Encontraram o próprio Cristo dizendo: venham, venham a mim. Pai, cada um desses queridos que está de pé tem algo a tratar com o Senhor. O Senhor sabe o que é, e eu clamo por eles agora. Pai, se falta a algum deles o sentido da vida, que em Cristo esse sentido seja encontrado hoje. Se falta algum deles o ânimo, se alguém está cansado, talvez sobrecarregado, que nessa hora encontre em Jesus todo o alento, todo o fortalecimento, toda a esperança. Se alguém, meu Pai, que construiu a sua vida apenas de uma religiosidade e continua sedento espiritualmente, que hoje a religião diminua e a experiência com o Cristo vivo aumente, e aumente tanto que Cristo seja o essencial, o primordial, a realidade para cada um desses que está de pé. E meu Pai, a todos nós agora, eu peço que o Senhor Jesus, que é a água viva, sacie plenamente qualquer indício de sede espiritual, existencial ou qualquer outro aspecto no qual ela se manifeste. Queremos ser plenos em Cristo, dele dependemos, nele confiamos e no nome dele nós oramos. Amém.
Você pode se sentar, meu querido. Daqui a 5 minutinhos, quando o culto terminar,